E aí, gente bonita? Como é que tá, gente? O, o vídeo ele não tá. A imagem, né? Ela tá meio assim desfocada, não tá, pessoal? Tá sem um pouquinho de cor. Eu não sei o que foi. Eu acho que eu tô precisando tomar um remédio assim pra anemia. Um remedinho assim pra ficar mais bonito. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o espiritismo. Como eu não achei nenhum vídeo. Opa, deixa eu diminuir aqui mais. Nenhum vídeo assim que fosse mais envolvente, eu acabei assim, vou falar com eles, gravar o vídeo, conversar com eles sobre o espiritismo. E tem vídeos bons, mas eles estão assim muito sérios. Ou tem vídeos que tem com informações assim um pouco distorcidas. Aí eu falei, eu vou gravar o vídeo e vou postar lá para os princesos e princesas, ok? Bom, eu até comecei a fazer um resumo, né, escrito, mas eu não vou colocar aqui, vou deixar só de memória aqui lembrar e vou falando para vocês. Uma coisa importante quando a gente trata de religião é que a gente está conversando sobre um assunto. Quando você fala da sua religião para mim, para o seu amigo está falando da religião dele para você, vocês estão conversando sobre um assunto. Na escola, isso é passado para que nós, como componentes da sociedade, a gente conheça o que é que existe na sociedade, sem ter medo, sabe? Você tem que saber sobre tecnologia, sobre os países do mundo, sobre tudo aquilo que for possível saber para sintonizar com a realidade. E dentro de religião também, na escola a gente trata de religião, não quer dizer que está criticando uma religião ou está puxando a sardinha para outra ou quer convencer alguém de alguma coisa. Não, nós estamos tratando do que existe na sociedade que vivemos. E é bom saber de cada coisa, né? Uma coisa muito grande, muito séria que existe, por exemplo, em relação ao espiritismo, é que as pessoas, muita gente não conhece o espiritismo e já critica o espiritismo, né? Ou não conhece o islamismo, não conhece o budismo, né? Para a gente ter ideia, o cristianismo é a maior religião do mundo, assim, maior. Mas o catolicismo, que é dentro do cristianismo, o catolicismo é a maior, só que ela não é a maior do mundo, o catolicismo em si. Então tem gente que nunca nem ouviu falar de Jesus e tem a religião dele lá no Oriente e ele é tão fiel quanto o outro é aqui no Ocidente. Eu vou olhar o nosso tempo do vídeo, se ele ficar um pouco grande, o Pro vai ter que gravar acho que uns 2 videozinhos, se ele travar aqui também, tá bom? Mas é preciso vocês terem um pouco de paciência, saber ouvir, paciência para assistir aos vídeos, né? Não pode, como é que você vai ouvir se você não assistiu os vídeos? E depois também você pode mandar mensagem para o professor de vocês, falar da opinião. E hoje vai ter atividade valendo pontos. Eu já fechei a planilha por mês de julho e agosto, setembro, julho e agosto. E setembro agora já tem atividade valendo nota. Nós conversamos isso com os pais de vocês, com aqueles que estavam participando da live e falamos que tem muito aluno devendo atividade, tá bom? E essa atividade dessa semana, do dia 10, né? Parece que não me engano, é sábado. Vai acontecer, o que hoje é 8, 9, 10, dia 11, né? Dia 11. O que é que vai acontecer? Vale nota, vai ter atividade. Bom, voltando ao espiritismo, que é o assunto da aula de hoje. O espiritismo ele nasceu na França em 1857 com a publicação do Livro dos Espíritos. Aí a pessoa fica logo com medo, né? Não tem nada a ver. Allan Kardec, ele foi um homem que era um professor, era um pedagogo, trabalhava na área da pedagogia, um homem muito culto, muito inteligente. Ele falava 5 idiomas. Ele era de uma família bastante influente na França na época. Mas eu nunca ouvi falar desse homem. É porque o preconceito da igreja dominante da época tentou destruir o nome dele, que era, né, no Ocidente, a Igreja Católica,
dentro das páginas da história, a gente sabe como é que ela atuou. Tanto que a igreja hoje católica é bem diferente de antigamente, a forma de pensar, de atuar, ela é bastante diferente. Bom, mas naquela época tentou destruir o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E a gente vê isso hoje em todos os aspectos, né, gente? Um querendo destruir os outros aí. Na política, até na música, um querendo ser melhor que o outro. Bom, mas ele adotou um nome pseudônimo, um nome artístico, digamos assim. Mas por quê, pro? Porque ele era muito conhecido e ele queria que as obras fizesse sucesso, digamos assim, né, fossem reconhecidas pelo conteúdo e não pelo nome dele, que era um homem famoso. Aí ele anotou um nome artístico, chama pseudônimo, né? Pseudônimo. Os artistas fazem muito isso também. Chamado de Allan Kardec. E por que o Livro dos Espíritos? Ele não quis colocar que o livro era dele, porque o livro, quem editou foram os espíritos através da mediunidade. Nós não estamos discutindo aqui a questão da pessoa acreditar ou não acreditar. E nem estou aqui para convencer. Nós estamos aqui discutindo, falando do assunto, tá bom? Então a gente tem que olhar com aquele olhar de serenidade, como quem observa, né? Sem tecer críticas, é só para entender. Aí, Allan Kardec ele montou um livro com 1018 perguntas e os espíritos responderam através de médiuns. Então ele perguntava para o médium em um lugar aquela pergunta, né? Fazia aquela pergunta. Depois ele fazia a mesma pergunta, para um médium bem longe, bem desconhecido, para ver se as respostas dos espíritos vinham as mesmas. E aí ele foi fazendo isso e foi observando, né, o que era e montou aí o Livro dos Espíritos. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é sobre Deus. O que é Deus? Não é quem é Deus, que quem é pessoa, né? João, Maria, que é Deus? Deus existe, mas o que é Deus? Os espíritos vão responder que Deus ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ou seja, o homem fez o carro, mas de onde veio o ferro? Da natureza. Quem fez o ferro da natureza? Deus. O homem fez a energia solar, né? Capta a energia solar. Como é que ele capta? Que vem do Sol. Mas quem fez o Sol? Deus. Então Deus é a causa primeira de todas as coisas. Porque tudo que existe tem uma causa, não é isso? Por exemplo, o quadro existe. Qual é a causa do quadro? O pintor existir e ter o interesse de criar o quadro. Então, Allan Kardec perguntou sobre Jesus, né? Existem muitas perguntas sobre a evolução. Os espíritos no espiritismo vão falar que o universo ele é habitado em outros planetas, em diferentes dimensões, não só como humano assim nós na Terra, mas em dimensões existenciais que os aparelhos da Terra não captam nem os olhos humanos veem, e que em outras galáxias existem planetas. Né? É interessante que Jesus, que é o nosso, né, nossa referência, nosso irmão maior, nosso guia espiritual coletivo, né? É o espírito de luz que veio para nos ensinar. Ele fala que na casa do Pai há muitas moradas, né? Na visão do espiritismo, a casa do Pai é o que? O universo. E as muitas moradas são os incontáveis planetas que existem no universo. Só na nossa galáxia, que não é uma tão grande galáxia, é um conjunto de estrelas, não é isso? É um ninho de estrelas. Tem uma estimativa de 200 bilhões de estrelas, sem falar dos planetas que existem em redor disso aí. Só na nossa. E existe bilhões e bilhões de galáxias. Então o número de astros no céu é praticamente incontável. É um número assim que os cientistas não chegaram ainda a uma conclusão. Tem uma ideia aí de um número assim astronômico de grande. Então a casa do Pai é o universo onde há muitas moradas. O espiritismo fala sobre a reencarnação.
que os espíritos evoluem através da reencarnação. Então, cada vez que, segundo o espiritismo, quando a alma volta para o corpo, ela vai viver uma nova experiência. E aí ela vai evoluindo. Ela pode se complicar? Pode. Se ela fizer coisas erradas, ela pode se complicar. Mas ela pode retornar numa nova experiência e se reabilitar diante das leis de Deus. E aí a gente pensa assim, poxa, é mesmo, assim, tem uma coisa assim, ó, uma criança já nasce inteligentíssima, sabe pintar, temos que já sabe tocar. Então, segundo o espiritismo, elas aprenderam isso onde? Em outras vidas que elas tiveram, né? E segundo o espiritismo, seria injusto, né, uma criança nascer com tanta inteligência, com tantas habilidades, com tanta sabedoria, e uma outra nascer com tanto, já nascer doente, já nascer, né, sem ter inteligência. Mas é porque cada um vai recolhendo aquilo que plantou. É a lei de causa e efeito. Dentro do espiritismo também fala-se da mediunidade. A mediunidade é a capacidade da pessoa entrar em contato com seres que estão fora do corpo físico, em outras dimensões existenciais. Mas isso se dá através da telepatia. Por exemplo, a pessoa pensa que o espírito ela entra na pessoa. Não entra na pessoa. É um controle telepático, mental, igual um Bluetooth, igual um carrinho hoje na atualidade. A gente sabe um controle remoto, não tem um controle remoto, tem uma sintonia do aparelho com o controle. Então o espírito, segundo o espiritismo, ele tem um controle telepático do médium. E aí o médium fala, o médium escreve, o médium pinta, o médium cura. Na verdade, quem cura é só na autorização de Deus. Mas a gente está falando assim para a gente entender melhor. E a mediunidade é do espiritismo? Não. Tem pessoas que não são espíritas, nunca nem ouviu falar de espiritismo e são médiums. Elas veem entidades, elas têm o poder da cura, foi dado por Deus, mas ela tem, né? Assim, ela é chamada de dom. Também o apóstolo Paulo chama de dom. E que é mais? Os profetas, eles eram médiums, porque eles, né, estabeleciam essa conexão, essa sintonia com outras mentes e conseguiam trazer informações. Então nós temos aí, ó, Deus como inteligência suprema, a reencarnação como um processo pedagógico, um processo de experiências para o espírito ir desenvolvendo. Mas Jesus não fala de reencarnação. Quando Jesus conversa com Nicodemos, que foi um doutor da lei, ele fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de nós. Então, através de muitas experiências, essa força interior nossa vai desenvolvendo através das experiências. Tem interpretações diferentes. Nós não estamos discutindo essa questão aqui. Estamos discutindo o que é que o espiritismo fala, tá bom? É uma forma muito educada nossa aqui, muito carinhosa, muito fraterna, né, de tratar do assunto sem entrar em questão de pensamento. Eu penso assim. Não é assim. É assim, o que é que o espiritismo fala? O outro, para falar assim, a outra religião fala de outro jeito. Por exemplo, o budismo fala de reencarnação? Fala. Eu acredito no que o budismo fala, eu, professor, eu tenho meu ponto de vista. Mas eu respeito, porque eu tenho que olhar com uma visão de quem observa e não de quem julga. Tá bom? Então, também o espiritismo lembra uma passagem em que Jesus fala que João Batista tinha vindo como João, aliás, que Elias tinha vindo como João Batista, né? E as pessoas não reconheceram. Por quê? Porque ele veio em outro corpo, né? Uma outra pessoa, um outro código genético, uma outra aparência, né? Então, se o espírito existe e sobrevive à morte, fala o espiritismo, né? Por que ele não pode voltar? O que é que proíbe? Tá bom? Na visão espírita. Então, o professor, agora eu vou, como professor, vou fechar o assunto falando do espiritismo, assim, que o espiritismo trata da reencarnação, da evolução da alma, do universo, ele é habitado, que não existe coisa que Deus fez para ficar à toa, tudo tem uma finalidade. Fala da oração. Como é que funciona a oração?
Quando o professor fala e você escuta lá na cadeira onde você está sentado, como é que você escutou? Porque a onda sonora, ela viajou através da camada atmosférica, do ar. Tanto que no espaço, quando os astronautas vão para lá, eles não conversam com quem está lá fora gritando, porque lá não escuta. Lá não tem atmosfera. Eles conversam através da onda de rádio. Tem o bichinho, né, o aparelhozinho, microfonezinho, e eles conversam com os outros através da onda de rádio, tá certo? Que tá lá fora, que lá não tem atmosfera, lá na nave, fora da nave, que tá consertando alguma coisa e tal. E a prece, como é que ela funciona? Ela viaja, a onda mental, ela viaja através de uma energia que está presente em todo o universo. Todo o universo, ele está dentro dessa energia, assim como peixes no oceano. Os peixes estão dentro do oceano. Então os planetas, os sóis, as estrelas, está tudo mergulhado nessa energia. É uma energia tão fina, tão fina, tão fina, que os aparelhos não captam. E no espiritismo, os espíritos chamam essa matéria de muito fina de fluido cósmico universal. Então quando a gente ora, a onda mental viaja pelo fluido e chega no nosso objetivo. Para quem é católico, chega nos santos. Para quem é evangélico, a onda mental chega até Deus, chega até Jesus. Não é isso? Esse é o mecanismo de funcionamento, né? Então, ideias básicas do Espiritismo. O Espiritismo tem 2 mandamentos, que é amai-vos e instruir-vos. Porque o conhecimento sem o amor, ele vira assim um objeto de disputa. E o amor sem o conhecimento vira uma coisa assim meio... esqueci a palavrinha, sabe? Mas tem que ter os dois. São as 2 asas da evolução, representada lá nos anjos, né? Dos artistas, né? Então a gente precisa ter conhecimento para não ter fanatismo e ter amor também. Mas o amor com conhecimento, porque o amor sem o conhecimento vira pieguismo. Pieguismo é aquele, coitadinho, não sei o que. Não, vamos ajudar, mas por que ele sofre? Por isso. Por que vamos ajudar? Por aquilo, porque é importante, porque está sofrendo. Uma coisa assim mais centrada. Então, para não ficar muito mais longo, o programa vai despedir de vocês. Vai ter a tarefa, vocês vão fazer a tarefa que é para valer pontos, tá bom? Então, essas tarefas de pontos é mês de setembro e outubro. E a tarefa, ela vai ter perguntinhas, coisas de vários assuntos que foram dados aqui sobre informações de religião, tá bom? Não é só dessa aula não, das outras aulas também. Aí você vai voltar lá na aula, abrir o PDF e vou colocar a data na frente da perguntinha, onde está o PDF, e você vai achar a resposta lá, tá bom? Um abraço e nunca esquecer de fazer a oração de vocês. E fala para o papai, para a mamãe que o Pro mandou um abraço. Tchau, gente!